E já que você gostou do primeiro assunto, que eu já anunciei aqui, eu vou começar por ele. Eu vou começar falando sobre pais e filhos nesse momento complicado. Situação da pandemia, a gente sabe que é impossível prever quando é que as crianças vão voltar às aulas, né? Enquanto isso, a gente precisa repensar como é que a gente pode contribuir com a formação dos nossos filhos, dos netos, dos sobrinhos, e como é que a gente vai lidar com essa nossa carga que está pesada, muitas vezes com a culpa. Nós convidamos a educadora parental Thelma Abraão, que é biomédica, autora do livro Pais que Evoluem, o Novo Olhar para a Infância. Ela está via Skype e conversa com a gente agora. Thelma, seja bem-vinda, boa tarde, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Boa tarde, obrigada. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você, Cláudia. O prazer é nosso. Você deve estar acompanhando o programa e eu falei, aqui está complicado, os pais estão sofrendo, tem pressão, tem cansaço, dizem os que estão em home office que quem faz home office trabalha muito mais do que quem trabalha quando trabalhava no escritório, né? Porque não tem hora para nada e ainda tem a carga das crianças. O que a gente pode falar para esses pais, hein? Bom, eu apesar, né, de trabalhar com os pais, ajudá-los a conduzir nos momentos desafiadores, eu também sou uma mãe que nesse momento estou vivendo, né, as consequências dessa pandemia. Eu estou no Brasil com o filho em casa 24 horas, tendo que trabalhar, meu marido também, estamos todos home office. E não é fácil para ninguém. É claro que eu falo que a questão da gente se autocuidar, né, Cláudia, é extremamente importante, mesmo no meio do caos. O que é um autocuidado? Por que é tão importante a gente ter esse autocuidado? É um tempo para dormir bem, para descansar. Mas, Thelma, como é que eu faço isso no meio do caos? É tendo rotina, tendo disciplina, tendo hora para dormir, tendo hora para acordar, tendo hora para almoçar. Então, assim, isso não é importante só para as crianças, né? A rotina não é importante só para as crianças, mas para nós adultos também. Então, se um filho, ao invés de dormir 10 horas da noite, você puder colocar ele para dormir mais cedo, 8h30, 9h, para você ter um tempo para descansar, para estar com seu marido, ver um filme. Porque eu falo que é impossível a gente cuidar bem dos nossos filhos se a gente não cuida bem primeiro da gente. Se a gente não está primeiro... Tem que aumentar? Não, estou te ouvindo bem, pode falar. Se a gente não tiver primeiro abastecidos, né? Então, nesse caos de criança o dia inteiro em casa, tendo que dar conta de aulas online, home office, a gente tem que ter um mínimo de ordem para a gente conseguir manter a sanidade mental. Então, tem muitos pais nesse momento se sentindo péssimo, culpados, porque sentem que não estão conseguindo cumprir esse papel com excelência. Mas a minha dica que eu dou aqui é se acolha, né? Entenda que o momento está desafiador para todo mundo e você está fazendo o melhor que você pode. Então, ao invés de se sentir culpado e paralisado, busque formas de agir para melhorar o seu dia a dia, né? Fazer intervalo entre as reuniões, dar uma atenção para a criança que está ali o tempo todo. Por favor, papai, olha para mim, conversa comigo. E a gente sabe que a criança, quando não recebe a atenção positiva, elas acabam se comportando mal, acabam trazendo desafios maiores aí para os pais, né? Exatamente. Muitas vezes os pais, por mais boa intenção que tenham, não conseguem lidar com a criança com a razão, né? Vem a emoção, vem a explosão e aí vem a culpa, que fica ainda pior, porque no momento em que o pai está na reunião e o filho fica puxando, querendo atenção, muitas vezes esse pai fica enraivecido. O que a gente, além de ter um cronograma e de fazer essas pausas, pode sugerir para esses pais? Você sabe que você falou uma coisa muito importante aí, Cláudia, sobre a emoção e a razão, né? A gente não pode impedir uma emoção. A emoção, ela simplesmente se sente, né? Você sente a raiva, você sente a tristeza, o sentimento vem. Você não tem como falar, não, eu não vou ficar triste, não vou ficar com raiva. O que a gente pode escolher é como a gente vai reagir diante dessa emoção. Então, não é porque você está com raiva que você vai sair gritando, que você vai sair explodindo, que você vai sair criticando e magoando as pessoas à sua volta. Então, ok, eu estou com raiva... O que eu posso fazer nesse momento agora, né, nesse próximo minuto, para eu não causar um grande estrago aqui na minha família? Então, eu vou respirar, eu vou me afastar da situação, vou contar até 10, eu vou ficar quieta, esperar a raiva passar para poder me comunicar ou para fazer aquele pedido que eu gostaria. A gente sabe que o ambiente onde os pais estão o tempo todo gritando, o tempo todo agredindo, ele se torna um ambiente pesado, não só para as crianças, mas para toda a família, né? E aí eu vejo também um outro risco, Thelma. Eu sei que você é educadora de pais, né? E eu vejo o risco da gente acabar
fazendo muita coisa errada e até mimando essa criança, porque o pai está precisando trabalhar e de repente ele resolve, então, tá bom, pai, posso? Tá, vai, faz. Ah, tá, vai dando para ver se consegue um pouco de tempo, um pouco de sossego para trabalhar. Isso é um risco também, né, Thelma? Você sabe que a gente está vivendo um momento que essa questão, o que é certo, o que é errado, né? Eu acho que realmente a gente começou a se questionar. É claro que a gente não gostaria que os nossos filhos passassem 5, 6, 7 horas vendo televisão, ou no iPad, ou no celular, mas num momento de desespero, você trancado num espaço onde você tem que ter uma reunião, você precisa cumprir a tua jornada de trabalho, acaba que você cede, né? Você passa os limites. Mas a gente sabe que isso não é o esperado, é um momento que a gente espera que seja passageiro. O importante é você estar consciente de que esse não é o ideal. Se você puder ter um espaço na sua casa, criar um lugar para as crianças brincarem, para elas poderem fazer uma bagunça, ter papel para recortar, pintar, comprar quebra-cabeça, brinquedos educativos, são opções excelentes, né, para você começar a tirar a criança um pouco da tela. Uma coisa que eu tenho feito muito aqui em casa, que meus filhos estão amando, é origami. Origami, você coloca aqueles vídeos de origami, eles pegam papéis, faz um dinossauro, faz aviãozinho, faz casinha. É uma forma de entreter e educar ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que buscar algumas opções mais saudáveis do que deixar a criança no joguinho ou simplesmente num desenho, né, durante tantas horas. Perfeito. Agora, não é incomum que tem vô e vó cuidando de seus netos, né? Nesse momento também. Até tem gente que mora com os pais e tem seus filhos, quer dizer, a família é maior. Aí é que eu queria que você também falasse um pouquinho para vovô e vovó. Tem muito vovô e vovó em casa assistindo ao programa, que eles também merecem essas dicas especiais. Mas me dá 2 minutinhos e a gente se encontra, tá bom? Combinado. Então até já, Thelma. Vem cá, Até você já. aqui comigo. Tá gostando do assunto? Me conta. Pode ir lá no meu Instagram, já vai me avisando no Cláudia Tenório Oficial. Se você gosta desse assunto, se esse assunto está agregando valor na sua vida, se está sendo importante aprender um pouco mais sobre como lidar com a criançada nesse momento delicado. Põe delicado nisso, né, gente? Agora vamos lá. Eu continuo com a educadora parental Thelma Abrão. Thelma, eu deixei aqui a pergunta no ar, né? Vovô e vovó, o desafio fica grande. Dizem até que vó e vô deseducam, mas a gente sabe que não pode ser assim porque muitas vezes a responsabilidade fica na mão deles, né? Olha, esse assunto, ele realmente, de vez em quando aparece alguns avós assim perguntando para mim, como é que eu faço? Ou então a mãe reclamando, né, do pai ou da sogra. Porque fala, eu tento educar o meu filho, mas a minha sogra, ela não me ajuda, nem o sogro, ele vai para casa do avô e faz o que quer. Eu acho que o papel do avô, ele foi educar os filhos, né? O papel de educar os filhos é dos pais, não é dos avós, pelo menos na minha visão. É claro que eles têm a melhor das intenções e muitas vezes, como você falou, essa acaba sendo uma responsabilidade que os avós assumem. Mas eu acho que é tão incrível para uma criança ter o avô, lembranças, né, de uma infância perto de um avô, da vovó, que comprava o sorvete, que deixava pular no sofá. Eu acho que os avós são uma parte tão importante da infância e, claro que, se está indo contra o que os pais acreditam, os avós também precisam flexibilizar para entender que agora é a vez do filho educar aquela criança, não é mais como eles faziam antigamente, né? Então, é importante ter esse equilíbrio, esse respeito e essa abertura para dialogar o avô, né, com o pai e ver o que é melhor para essa criança, sempre, né? Senão um quer atropelar o outro e acaba gerando muitos conflitos desnecessários, muitas vezes. É verdade. Eu sei que você cuida muito dos pais, do emocional desses pais, e nesse momento está bem fragilizado, mas eu queria também uma ajuda em relação aos filhos. O que os pais podem fazer para acolher a angústia dos filhos, porque as crianças, elas precisam do contato físico, elas precisam brincar com outras crianças, o adolescente precisa de outro adolescente, do outro jovem, eles gostam de agarrar, de dar abraço, mas nesse momento eles estão se sentindo sozinhos, muitas vezes totalmente perdidos. Tem criança, adolescente, jovem, que nunca nem viu a cara do professor pessoalmente, nem sabe como é que é a turma, né, um a um. O que a gente pode fazer para acalmar o coração desses menores? Bom, nós somos seres totalmente sociáveis, né, Cláudia? E a criança e o adolescente tem ainda mais essa necessidade, né? Ele aprende com o outro, ele aprende na convivência, de estar com outra criança, essa energia que a criança tem de precisar se mexer, de precisar brincar, correr. Olha, é muito importante que os pais tirem um momento do dia para estar de fato com as crianças, não só fisicamente presente, mas emocionalmente presente, porque
Esse isolamento aumentou muito a necessidade emocional, né, dessas crianças, desses adolescentes. Eles estão mais carentes, eles estão mais nervosos, mais irritados. Então, o olhar do pai e da mãe precisa ser um pouco mais empático para essas crianças. Muitas vezes o mau comportamento, os comportamentos desafiadores surgem justamente por causa dessa falta, né? Então, tira um momento do dia para fazer algo legal, vamos fazer uma sessão cinema, né? Estoura uma pipoca, vamos fazer um bolo juntos, ou então põe a máscara, vai lá embaixo no prédio, dá uma volta no quarteirão, vai numa praça, leva a criança para dar uma volta de bicicleta. Existem várias possibilidades, mesmo a gente estando em isolamento, né, da criança estar ali brincando, fazendo um exercício, sem precisar estar aglomerando com outras. Então, ir andar de patinete no quarteirão, dar uma volta de bicicleta, dar uma volta para olhar o céu, olhar uma árvore, né, ir na pracinha. Então, tudo isso são atividades no dia a dia que são necessárias para a sanidade mental infantil. Tem muita criança ficando doente fisicamente por questões emocionais, né? Por estar se sentindo isolada, por estar se sentindo só, por não estar se sentindo compreendida. Então, é importante os pais terem essa presença emocional, que é dedicar um tempo de qualidade, um tempo de conexão e de paciência, né? Para estar ali junto, sorrindo, brincando, não só brigando e cobrando o tempo todo e dando bronca, né? Então, isso faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. Olha, eu quero te agradecer, Thelma Abraão, pelo bate-papo. Acho que deu uma luz aí, acho que acolheu um pouquinho a angústia dos pais, né? E agora esse olhar atencioso para os filhos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você. Obrigada. Eu vou passar aqui os contatos da Thelma. Ela está no Instagram como Thelma.abraão. No Face, Pais que Evoluem. E inscreva-se no canal do YouTube Thelma Abraão também, viu?